Povo de Deus, começamos aqui então o livro de Isaías, em nossa introdução. Você sabe que em nosso estudo panorâmico, temos ensinado que a Bíblia tem as suas divisões históricas, não é isso? Nós dividimos aí o período patriarcal, que é o período onde os pais, o líder da família era o sacerdote, ele que cuidava de tudo, ele era rei, ele era juiz, ele era tudo. Ele que determinava as normas para a família. Esse é o período patriarcal, tendo a mulher como dona de casa e o pai ali, né, patriarca, sendo o provedor e sendo tudo na família, determinando tudo. Período patriarcal, claro, em poucas palavras, né, a grosso modo. Depois nós temos aí o período sacerdotal. Lembrando que no período patriarcal, Deus não tem um povo ainda estabelecido. As nações existem, mas ainda não tem um povo que representa a Deus. Nesse período patriarcal, Deus vai chamar Abraão, lá no capítulo 2 de Gênesis, e a partir de Abraão ele começa já a esboçar, a moldar um povo exclusivo que o representa. Um povo para o servir de maneira exclusiva. Então depois do período patriarcal, vem o período sacerdotal. E aí, no período sacerdotal, Deus já tem um povo, né? A partir de Abraão, Deus já tem um povo que o representa, o povo de Israel. Não é isso? Esse período sacerdotal é construído o tabernáculo, né? E o povo vai acabar sendo preso no Egito por causa de pecados, né? Já profetizado lá no capítulo 15 de Gênesis, e, e depois ficar 400 anos lá pelo menos, mais ou menos 400 anos lá no Egito. O povo é liberto através das 10 pragas, a última praga, os primogênitos. Eles saem para a terra prometida, né? No deserto, ficam 40 anos no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu, e outra geração nasceu durante os 40 anos do deserto. E só quem chegou no destino final, a terra prometida, do daquele povo lá que saiu do Egito, foi só Josué e Caleb. Os restantes que entraram, os milhares que entraram na terra prometida, foram as pessoas que nasceram no deserto. Chegando à terra prometida, eles ficaram lá direitinho, tudo organizado, até que quem reinava ali no caso era o sacerdote, não é isso? O profeta, o sacerdote via as coisas religiosas, o sacerdote via as coisas religiosas juntamente com o profeta, né? O sacerdote está muito mais ligado ao templo, os profetas estão ligados a toda a nação, a toda a vida do povo de Israel. Até que eles pedem um rei, eles veem que a outra nação tem um rei, eles pedem um rei, e Deus dá um rei para ele. Aí então nós entramos no período monárquico, ok? O primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei de Israel foi Davi, o terceiro rei de Israel foi Salomão, o quarto rei de Israel foi Roboão, filho de Salomão, ok? E aí, primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão, quarto rei Roboão, período monárquico, ok? E nós aprendemos aí que depois que Salomão morreu, o general de, de Salomão se levantou contra Roboão, e na verdade esse levante de Jeroboão já era profetizado por Deus. Foi uma ação de Deus para castigar por causa do pecado de Salomão. E aí então houve uma divisão do reino. Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou apenas com 2. O Jeroboão com 10 tribos foi lá para o reino do norte, na parte norte da terra, e o Roboão com Benjamim e Judá ficaram só com 2 tribos, poderosas tribos, no sul, na capital. Daí nós temos o que nós chamamos de divisão do reino, ok? Divisão do reino. Bom, aí que nós encontramos o contexto geral de Isaías. Isaías é um profeta que profetizou nesse período da divisão do reino. Ele profetizou tanto para reis lá do reino do sul, que foi lá com Jeroboão. Claro, Jeroboão já não existia mais, mas lá aquela turma do reino do sul, do reino do norte, como também profetizou para o pessoal do reino do sul, né? E a profecia era sempre a mesma, né? Era contra abandonar o pecado. Vocês abandonam o pecado
Vocês não façam isso, vocês não continuam fazendo essas besteiras, porque senão vocês vão pagar um alto preço. Não adiantou nada, né? Tanto o pessoal lá do Reino do Norte, as 10 tribos, continuaram fazendo as coisas erradas, quanto o pessoal também do Reino do Sul continuaram fazendo as coisas erradas. O Reino do Norte foi conquistado pela Síria, levado e nunca mais voltaram para a terra deles, né? E o Reino do Sul não tomou vergonha na cara, né? Podia ter visto o que aconteceu com o Reino do Norte e mudar, não mudou também, e foi conquistado pela a Babilônia, e o que nós vamos estudar depois, posteriormente. Ficaram 70 anos lá e depois voltaram. Então esse é o resumo geral. Então esse Isaías, ele está profetizando nesse período. Então ele significa, a palavra Isaías significa o Senhor é salvação, ok? Essa é a ideia do nome. O Senhor é salvação, ou salvação vem do Senhor. Aí tem umas variantes, ok? Ele profetizou cerca de 700 a.C., não é isso? E a segunda Bíblia Plenitude aqui, a ideia-chave, a palavra-chave aqui, é julgamento de pecado e promessa da vinda do Messias. Ok? O profeta Isaías, ele é muito citado no Novo Testamento, muito mesmo. É um dos profetas, se não maior, muito citado lá no Novo Testamento. Foi falado até por Jesus, e vários textos falam do Isaías. Ele profetizou, como eu falei, tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul, né? No tempo ali do rei Uzias, no caso de Judá, no caso, foi no tempo ali do rei Uzias, o rei Jotão e rei Ezequias. Foi nesse período que ele profetizou para o reino do sul, ok? E no reino de Israel, ele profetizou tanto na época de... eu falei que tinha morrido aqui, estou vendo aqui a minha anotação, deixa eu ler aqui direito. Norte e sul, deixa eu ver aqui, haviam experimentado cerca de meio século. Não, eu fiz uma anotação aqui, mas acabou que eu me perdi um pouco na minha anotação. Basicamente, então, ele profetizou para Jotão, né? Para Judá, no caso, para Uzias, Jotão e Ezequias, né? Que não adiantou nada, eles continuaram pecando. Lá no reino do, do norte, né? Nós temos aqui, rapaz, eu estou um pouco perdido aqui na minha referência, que eu perdi aqui a referência com relação ao reino do norte. Para não ganhar tempo aqui, não perder muito tempo no áudio, eu vou colocar aqui, depois por escrito no grupo, os nomes dos reis que ele profetizou lá na época do reino do norte. Mas apesar de que, geralmente, o carro assim, agora eu lembrei, aqui o versículo primeiro fala sobre isso. Vamos ver aqui, ó. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Estava confundindo aqui tudo aqui. Então ele profetizou, na verdade, só para o reino de Judá. Por isso que eu estava buscando aqui, não estava achando, né? Inclusive é um bom exercício, tá? Quando você quiser saber para onde, para que reino, para quem o rei profetizou, é só ir no primeiro capítulo, versículo, normalmente vai ter a resposta ali, né? Se o rei se profetizou para o reino do sul ou para o reino do norte, né? Se o profeta, se o livro que você está estudando, né, o profeta que você está estudando profetizou para o reino do sul, do norte, é só ir ali no primeiro capítulo. Então deu uma pequena confusão aqui, mas o que está dizendo que é a respeito de Judá e Jerusalém, ou seja, Judá, as tribos, né, e a capital ali, Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, ok? De Judá.
Então, ele viu todo esse contexto aí. Apesar de ter, pelo menos aqui nesse versículo primeiro aqui, apesar de ter vivido na época dos reis também do norte e do sul, ele profetizou para o reino do sul, ok? Então esse mais ou menos é o contexto geral. Vai se profetizar contra o pecado e um pecado generalizado. Pecado do povo, pecado da monarquia, pecado do sacerdote, pecado do profeta. Tinha um pecado ali generalizado, né? E automaticamente, quando tem um pecado generalizado, que Deus avisa, Deus manda um recado e não adianta nada, o que vai resultar é a correção do Senhor. É isso, meu irmão. Deus primeiro ele fala para você. Você ouve a mensagem pastoral, você ouve o louvor, você lê um texto bíblico, o Espírito Santo traz à tua memória alguma coisa que você precisa mudar. E depois de muito falar, não muda, o resultado vai ser o quê? O castigo, as consequências desse pecado. Ok? Bom, a introdução geral, o mais importante é que você entenda o tempo que esse Isaías profetizou, não é isso? E ele profetizou então nesse tempo aí da divisão do reino, onde haviam dois reinos, desde a época da briga lá, da divisão do reino, e ele prega essencialmente para o reino do sul, ok? Para o reino do sul. Já falamos aqui, né? No livro de Isaías, faz muita menção de Jesus, né? Tem muitas profecias relacionadas a Jesus. Eu quero encerrar essa introdução dizendo que para algumas pessoas há dois autores no livro de Isaías, né? Há dois autores no livro de Isaías. Por quê? Porque há muitas profecias aqui que está no livro que estão narrando fatos que aconteceram muito depois da morte de Isaías. Então, teria aqui um autor até o capítulo 39, e a partir do capítulo 40 seria outros autores, porque dos capítulos 40 para frente, você tem muitas profecias, muitos acontecimentos. A ida do povo de Israel para a Babilônia, a, o cativeiro babilônico e vários outros acontecimentos onde Isaías já tinha morrido. Mas aí o que geralmente os autores que defendem um único autor dizem? O fato da pessoa falar coisas que após a morte dele, isso é profético. Isso é a coisa mais normal no Velho Testamento. Né? Afinal de contas, o livro aqui é recheado de profecias sobre Jesus. Né? E o próprio Isaías, mesmo como eu tenho dito, ele pode ter profetizado, ele mesmo não tinha nem a noção da extensão da profecia dele. Né? Eu sempre digo, quando a gente prega uma palavra, os pastores pregam, pastores e pastoras, quando alguém compõe uma música, compõe uma poesia, ele não tem nem a ideia do que o Espírito Santo vai fazer com aquela mensagem, com aquela música, com aquela poesia. Né? É muito mais além do que nós imaginamos. Né? Então, os próprios autores ali que profetizavam não tinham uma noção da extensão. Eles nunca imaginavam que nós estaríamos lendo o que eles profetizaram, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E, além do mais, antes de Isaías, tem o livro de Deuteronômio, tem outros livros lá no Testamento, lá no Pentateuco, que fala de profecias. Então ele é usado por Deus em profecia, ele pode ler texto do passado que falam de profecias, ele tem revelação, ele fala sobre aquilo, e o fato da pessoa ter morrido antes não significa nada. O próprio Pentateuco mesmo, Moisés morreu, e o livro do Pentateuco é atribuído a Moisés. E muitos acontecimentos ali aconteceram depois da morte de Moisés. Não tem a questão profética? Então, as pessoas que têm essa dificuldade de se baseiam que a pessoa morreu, não consideram a profecia bíblica. Né? Não considera que por trás da revelação aí, do escrito ali, tem a revelação de Deus. Ok? Então, essa é a informação básica. Acabamos de sair do livro de Cânticos, do Cântico. Né? Nós tínhamos lá Salmo, tem o Provérbios, que é escrito por Salomão, tem o Eclesiastes, escrito por Salomão.
e tem Cântico dos Cânticos escrito por Salomão. E aí o Salomão, no caso, partindo do princípio que é Salomão, é o rei e é o mesmo rei do período monárquico, ok? E nesse período monárquico é que vai aparecer aí também o profeta Isaías, que ora iniciamos os estudos em cada capítulo dele. Continue conosco, não deixe de ah, ah, dar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Você faz isso aqui embaixo, só apertando aqui, só clicando aqui na palavra inscrever e você já está inscrito. Você nos ajuda a produzir conteúdo e nós somos estimulados a continuar produzindo esse conteúdo. Faça isso agora e ajude o nosso canal. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.